Olá, galera, eu sou Camila Rambo. E eu sou Sara Helena. E a gente está fazendo Elas Geram Podcast. Hoje é o nosso primeiro encontro para a gente contar essa super novidade para vocês. E a gente está com um friozinho na barriga, espero que vocês também estejam com curiosidade e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Eu acho que a gente podia começar contando como a gente veio até aqui. Como é que a gente se conheceu? Um pouco da nossa história. Então, no meu caso, eu estava procurando uma doula, eu estava gestando já. Um pouco antes de gestar, eu li uma entrevista da Gisele Bündchen que contava sobre o parto dela. E me chamou a atenção que ela falava assim da respiração, de saber que tinha uma dor, que tinha toda a questão do parto, mas que ela estava tranquila porque ela estava recebendo o bebê, ele estava chegando, foi tudo calmo. E aí eu falei, nossa, eu quero isso pra mim. O dia que eu for ter um bebê, eu quero isso pra mim. E aí quando eu engravidei, comecei a procurar na internet doulas e cheguei no teu nome. E aí mandei a mensagem e conheci a Sara, que faz um trabalho super legal, faz acompanhamento com os casais, que eu acho que é um trabalho fundamental. É um complemento bem importante para quem vai parir, né? Porque a gente, na verdade, não se prepara para o parto, né? Nós, enquanto adolescentes, aprendemos aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, né? Mas a parir mesmo, né? Eu fui aprender no tal curso de capacitação para doula, né? Só ali que eu fui realmente aprender e saber desses movimentos, de como lidar com a respiração, de que a gente pode ter dor, mas não significa sofrimento, pelo contrário, é uma dor fisiológica, mudou tudo para mim também. E eu ainda não tinha parido a Serena, né? Então foi muito bom a gente se encontrar nesse caminho, que já vão para quase 16 anos, né? Fazendo esse trabalho, né? E a gente precisa de muito mais pessoas desenvolvendo o trabalho, né? Sim, às vezes as pessoas estão até ouvindo, hoje é muito mais divulgado, né? Mas eu ainda, quando eu falo assim, fiz um parto humanizado, aí a pessoa fala, não, parto humanizado, Deus o livre, se for normal ainda, tudo bem, mas o humanizado não. Então eu acho que ainda tem muita gente que tem medo, que não conhece, e na verdade, quando a gente não conhece, a gente acaba conhecendo o lado ruim do parto desassistido, né? Quando a mulher não sabe do corpo dela, não conhece, né? Eu não tenho dilatação, eu não cheguei nisso. A importância de proporcionar esse ambiente e desse acompanhamento antes, assim. Principalmente, eu acho, pro casal, assim, faz muita diferença. O meu marido cortou os 2 cordões e às vezes a gente conversa com amigos e conta, nossa, ele cortou o cordão, não, Deus o livre, isso eu não vou fazer, eu desmaiava. Eu digo, não, mas tem toda uma preparação, né? De assistir os vídeos, de você conhecer. E tudo que você conhece é diferente, né? Agora, se você vai sem conhecer, a chance de fazer isso ou disso até ser traumático é muito grande. Tem pessoas que às vezes você explica e ela olha e vê e pensa que aquilo não é para ela, né? E na verdade é toda uma outra orientação, né? A favor do nascimento da nossa espécie, né? Assim que as mulheres, como nós, parem os bebês, né? Assim como outros mamíferos, outros animais também parem na espécie deles, né? A diferença é que não foi nos dito isso durante o nosso crescimento como mulheres, né? E em torno do parto também houve a medicalização, a instrumentalização, a questão do patriarcado, né? A própria toda uma posição cultura, de poder fazer, né? E de você entregar o seu corpo, né? Para a medicina, para o hospital, para o médico, acreditando que você precisa realmente daquilo, né? Na verdade, não. Com exceção, você precisa, né? São exceções que você vai precisar de intercorrências quando acontece, de um auxílio a mais, né? Enfim, do médico né? De um parto mais dificultoso, vamos dizer assim, porque a maioria deles, né? Se a gente deixar, acontece de forma natural, né? E esse assistir, né? Talvez é isso que a gente tem que aprender também, é um assistir. Assim, se Deus queira que tudo dê certo, é o mínimo de intercorrência. Mas voltando para a preparação, eu lembro de uma vez que a gente estava no curso, e acho que foi muito engraçado isso, assim, para mim, a maternidade mudou muita coisa, assim, na minha vida, muita coisa. E tinha uma hora que a gente fazia, gente, é muito bom, eles mandam o marido fazer massagem na gente, é ótimo. Eles aprendem, né? Eu acho super legal, assim, né, o marido bastante. fica muito bem informado do que ele vai fazer antes, durante e depois. E aí tinha uma hora que tinha né, que você fazia com um tecido para soltar, assim, a cabeça. Aí uma hora você veio em mim e falou, Camila, solta. Eu disse, tá bom. Daí tu, solta. Deu, mas eu já soltei. Solta, eu digo, é o máximo que eu consigo. Mas como essa preparação é importante, porque de fato no dia do parto isso foi necessário, assim. E eu tenho uma cena que eu guardo com muito carinho, assim. Eu tava no chuveiro, em pé, e aí
chegou na parte assim, já tinha tido a dilatação, tava no expulsivo, mas tava assim, eu acho que eu tava naquela expectativa e tava demorando, e eu olhava pra vocês pra ver se será que eu tô fazendo tudo certo, deixa eu ver o que eles estão olhando. E aí tu chegou uma hora perto de mim e falou assim, Camila, tá aqui, tá vindo, coloca a mão e sente, tu tem, né, tens coragem, queres colocar a mão? Eu, será? E aí eu lembro na minha cabeça, né, tipo assim, vai botar a mão lá dentro. Não, quando eu botei assim, eu, nossa, a cabeça tá aqui. E daí pra frente foi, assim. Mas eu acho muito legal porque o parto, ele tem toda uma história sempre, assim, né? São várias coisas que a gente lembra daquele dia. Eu tenho outra cena muito forte, que é a hora que tava vindo mesmo, que eu sentei naquele banquinho e o meu marido sentou atrás de mim, ele tá aí me ouvindo, ele sabe bem. E aí eu peguei a mão dele e na hora eu nem percebi, assim, na hora que veio eu mordi o dedo dele. Que depois, só que na hora eu não vi, eu mordi o dedo dele e depois ele, quando nasceu, ele falou, nossa, você mordeu meu dedo bem na hora. Eu falei, sério? Então o parto tem dessas coisas, né? Tem as partes que são muito misteriosas, tem a tal da partolândia mesmo, assim, de você entrar. E como é difícil hoje em dia a gente se entregar pra isso, assim, a gente quer tanto estar no controle, né? Eu acho que pra mim esse foi o mais desafiador, assim, confiar, me conectar com o meu corpo e deixar vir, assim. Essa é um momento, assim, tipo, as pessoas falam muito em partolândia, né? Um pouco antes de estar tudo dilatado, que os hormônios agem no corpo da mulher e as contrações ficam muito próximas, 1 minuto com dor, 1 minuto sem dor, parece que emenda, né? É um momento diferente, né? No estado, que a gente fica no estado alterado de consciência, né? E às vezes esse momento que é para se entregar, que é para, entre aspas, perder o controle, enfim, entregar, né? Às vezes a gente fica brigando, fica lutando, porque não conhece esse lugar que não tem o controle, o que deixa se levar, né? Como a tua dificuldade de entregar a cabeça para alguém ali, confiar, né? Para fazer com você, por você. Então, esse momento, assim, no início da minha carreira, isso... e depois que eu vivi o nascimento da Serena também, e muitas mulheres... muitas mulheres, eu vi que no início o trabalho de parto parava muito ali, eu desacelerava nos 7, 8, 9 centímetros, né? Depois que a gente começou a entender melhor de que pode ultrapassar, de que pode relaxar, pode deixar o corpo funcionar, a fisiologia, tudo engrenar e deixar acontecer, né? Porque a mulher sabe parir e o bebê sabe nascer, né? Muito embora às vezes dá aquela famosa entaladinha, às vezes o bebê precisa, né, de uma outra via de parto, mas normalmente é assim. Então, essa coisa de deixar acontecer não é muito da nossa cultura. A gente quer controlar tudo, quer fazer agenda para tudo, horário para tudo, quer estudar, quer se planejar, quer programar, né? Quer começar e ter um horário para acabar. E isso a gente não vive, né, na assistência humanizada ao parto, né? Se a gente quer deixar que as coisas aconteçam de forma natural, de forma saudável, tem que só acompanhar, acolher e assistindo até a hora do momento que é o nascimento, né? E eu acho que tem um pique desafio dobrado aí para quem trabalha com isso, no teu caso. Porque quando você estudou aquilo tudo, a gente tá com a cabeça maior ainda, né? E o medo de travar na hora é muito porque, né, se você estuda, você fica, tá naquela hora, não tá? É com isso que eu trabalho, né? Outras mulheres eu já assisti. Então, eu acho que uma vez tu contou um pouco isso, assim, pra mim, que uma das suas preocupações era de poder relaxar mesmo, esquecer tudo. E o meu primeiro parto, da Linda, que tu acompanhou, assim, foi uma surpresa, foi com 36 semanas, mas o teu também foi, né? Acho que se tu quiser contar um pouquinho até do teu, assim, eu acho que é uma história muito legal, assim, para as pessoas conhecerem. Então, já fazia aí, acho que 6 anos, né? Em 2006 que eu fiz o primeiro curso de capacitação para doula, foi em São Paulo. E, na verdade, eu tinha um namorado na época. E eu estava administrando uma empreiteira, né? Que eu também gosto. Essa acho que tem a ver com construir, com criar, né? Então, ali... Com gerar. Isso, com gerar, exatamente. E aí ele marcou num papel, porque ele viu à tarde uma entrevista com a doula, com a Ana Cris de São Paulo, falando disso, sabe? E quando eu cheguei à noite, ele disse, olha, eu vi uma entrevista que eu acho que você vai gostar. Tem a ver Nossa. contigo. E aquilo, aquele papelzinho, enfim, aquela entrevista que ele ouviu, né, transformou as nossas vidas, porque foram, né, desses quase 20 anos, 16, 19 juntos, e a trabalhar também, né, no mesmo, na mesma caminhada, no mesmo projeto, né? E eu me lembro que às vezes eu ia a Joinville e ele levava, e ficava lá no carro esperando, porque eu não tinha muita noção do tempo que ia demorar, né? Então, no início, o trabalho era um carro só para 2, né? Então, era bem diferente.
Mas em 2011, 2010, 11, 12, né? Eu então, em 2008 eu tive um aborto, sofremos um aborto, né? É uma má formação. Então ali eu aproveitei para ir me especializar, né? Fui em busca de um mestrado fora, na verdade a gente fez um orçamento para Portugal e para o Rio de Janeiro e Portugal ganhou, né? Coisa assim que a gente acha que não é, mas né, na época não tinha, não era como agora o euro, né? Era estável, então a gente conseguia fazer esse planejamento. E aí fiquei por 2 anos lá. E aí chamei então esse namorado para a gente fazer a Serena, fazer a família, né? E então a Serena foi feita lá, lusitaninha. Então, mas eu já tinha 42 anos e com certeza lá eu tinha assim muita chance de ir para a faca e para uma cesariana, talvez conseguisse entrar em trabalho de parto, mas né, eu já era uma primigesta idosa, por acaso a primeira bebê, mas depois de 35 anos a gente já é considerada assim, né, primigesta idosa. E eu achava que meu corpo ainda estava tudo bem, assim como hoje, tudo certo, tudo funcionando e que acho que eu não ia ter problemas. Porém, eu escolhi vir para cá porque eu tinha receio de Portugal na época, das assistências. Eu já trabalhava bem de leve com o médico obstetra de lá, e do qual eu ia nas reuniões, ele pedia para mim para explicar, para conversar, para falar do parto na água. Então ele de propósito, combinado comigo, fazia perguntas, sabe? Só porque ele sabia que eu era doula, brasileira, aquela coisa toda, né? Mas eu também aproveitava e sempre é um momento para a gente compartilhar conhecimento, né? Passar informação para as outras também, né? Então isso também é legal. Já é também um papel da doula. Mas aí eu não tive coragem de ficar lá, não. Escolheu o Brasil para vir trazer a Serena. Isso. Tinha a opção da Espanha, que já estava um pouco mais avançado lá, mas eu não tinha segurança, porque essa coisa do parto traz um pouco a gente para a família também. Eu queria estar junto muito próximo da minha mãe. Eu nunca quis que ela estivesse durante o trabalho de parto, mas sempre quis que ela estivesse junto, assim, bem no início, que ela conhecesse a Serena logo que ela nascesse, sabe? Então foi bem especial, porque quando eu entrei em trabalho de parto, ela, por acaso, estava sendo homenageada lá em Brusque. E aí ela encontrou o Dr. Paulo, no caso, na estrada, dizendo: olha, tua neta já nasceu. Como assim? E aí, então, né, assim, nada de coincidência, aquela super graça, né? Obrigada, Senhor, sempre. Foi um super presente. E então foi muito legal, porque eu pari a Serena em 4 horas e 10 minutos. Foi uma surpresa até pra ti. Lindamente, foi uma surpresa, porque eram 36 semanas como você, a gente não estava preparada, né? Mas, como a gente sabe que tudo há de funcionar, eu vim para cá, porque eu tinha certeza que aqui, como a gente sabe, com um médico de confiança, eu sabia que eu ia para a faca. Tinha, né, que todo parto que começa pode acontecer de necessidade de uma cesariana, né? Sim. Mas pelo menos eu ia ter certeza que não ia ser conveniência, nem resolver, ninguém ia me colocar lá, né, para, enfim, a gente sabe que são situações, né, aleatórias à nossa vontade, né? Então, se realmente por necessidade, a gente vai. A gente vai. Talvez tu tocou num ponto importante, porque uma das coisas que eu considero importante na preparação é a gente preparar para todas as situações, né? E pode acontecer de não ter o parto, inclusive por condições psicológicas, gente. Nossa, é emocional. O parto é um evento muito diferente de tudo que a gente já viu, assim, né? Então, preparar para isso também, porque existe a cesárea humanizada também. Né? A gente também não ficar muito em cima de uma bandeira e depois isso ser um problema para a própria mulher no puerpério, assim, porque a gente vê mulheres que se sentem culpadas de não ter conseguido o parto natural, não ter conseguido o parto normal, mas isso não torna ninguém menos e cada um tem a sua história, né? A gente precisa tomar aquele parto pra gente, independente da via que ele foi, ele é um parto. Né? E eu sempre digo assim, quando a gente fica em trabalho de parto e há dilatação até 10 centímetros e o bebê não desce, e a gente vai para cesariana, eu sempre digo que é o 2 em 1, é pacote completo, né? Você entrou em trabalho de parto, você quase pariu e não pariu, né? Enfim, mas são as duas coisas, né? Sim, então... E acho que é sempre importante a gente pensar isso assim, não tem um exame no mundo que diga quando o bebê está pronto, né? Essa prontidão vem do próprio bebê, vem dos hormônios, vem do corpo, então... A diferença, se você puder não fazer letiva e deixar, pelo menos, né, o dia do parto acontecer, é o dia que o bebê escolheu, é o dia que ele está pronto, isso também é muito saudável, né? Emocionalmente, a gente, né, sabe que as pesquisas
falam sobre isso, né? Que a saúde emocional da criança, enfim, os traumas já iniciam desde da gestação, principalmente durante o nascimento, e da forma como é recebida essa criança, porque se a criança ainda está dentro do útero, ela recebe de forma fisiológica, orgânica, hormônios, como tu falasse, tudo o que essa mãe sente, né? Então são endorfinas, ocitocinas, mas também tem adrenalina, né? E outros hormônios, então, que podem estar até ralentando, prejudicando, comprometendo, né, o desenvolvimento do bebê e tudo mais, né? Existem várias técnicas hoje, né, dentro da psicologia, das terapias, o renascimento do parto, tudo para trabalhar isso também, assim, né, fazer de novo esse caminho, porque é um caminho, até não parto humanizado, mesmo que você faça para o bebê, é um grande caminho, assim, né? E voltando assim, na preparação acho que é super importante, porque a gente aprende o que é contração, de quanto em quanto tempo vem mais ou menos, o marido tá ali junto, porque chega no dia, se a mulher ainda tá em conexão com o corpo, né? Você tá lá sentindo, tá ali, e as pessoas às vezes têm aquela visão, né? A bolsa estourou, corre pra maternidade. Que nem de filme a gente conhece, porque conhece filme, não necessariamente é assim. No meu caso, eu tinha 36 semanas, e eu fiz uma loucurinha, assim, né? A indicação é não viajar, mas eu topei ir pro Paraná. Fui passar a Páscoa na casa do vô do meu marido, era uma reunião de família. E eu lembro até hoje, assim, sabe? Eu colocando as roupinhas na mala, com uma vergonha de mim mesmo, falando, eu tô ficando louca, não vai vir, é muito cedo, né? E aí, quando meu marido chegou em casa, eu falei pra ele assim, ó, se você contar pra alguém que eu tô levando roupinha de bebê na mala, eu te mato. É uma coisa que fica só entre eu e você. E de fato a gente passou o fim de semana inteiro. No domingo de manhã a gente já ia sair muito cedo pra vir pra cá, pra almoçar com os meus pais aqui em Itajaí, que a gente tinha combinado. E quando eu fui no banheiro, eu vi que tinha uma coisa diferente, assim. Eu falei, tem um líquido aqui. Aí eu só cheguei pro meu marido e falei, olha, eu tô perdendo líquido. A gente tava lá no interior do Paraná, Irati. Vou avisar interior, né? Não era interior do Paraná. Não era só no Paraná, era interior do Paraná. Umas 5 horas aqui de Itajaí. E aí a gente ainda é pra Brusque, né? Falei, vou avisar a doula, mas 36 semanas acho que não é nada, mas assim, vamos, se puder sair rapidinho. E eu tava com meu sogro e minha sogra de carona. E era o primeiro parto, aquela coisa, não queria ficar anunciando, eu nem sabia se era ou se não era, né? Aí eu vinha com eles no caminho, assim, aí parava no posto de pedágio, ia lá, mandava uma mensagem pra ti, tu perguntava, Camila, tu tá com dor nas costas e tal. Eu falava, não, Sara, só tô perdendo um pouco de líquido. Ele falou, 36 semanas é muito cedo, talvez nem vai ser trabalho de parto. Então, eu falei, eu tô umas 3 horas, já dava umas 3 horas e meia de casa. Ele falou, não, então vem, chega, vai acompanhando o repouso. O importante é tu prestar atenção se tem dor nas costas ou não. Mas nisso, eu só conversando com meu marido, assim, a gente parava no posto, ia no banheiro e tal. E aí uma hora minha sogra olhou pra mim e falou, nossa, tu tá tão coradinha, tá tudo bem? Vermelha da dor. E eu não querendo contar, né? Não, tá tudo bem. Aí quando chegou em Curitiba, assim, eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas. Aí eu falei, nossa, acho que vai ser trabalho de parto. E era um domingo de Páscoa, né? Pensa, o Dr. Paulo lá com a família dele. O Paulo, um querido que fez o parto, assistiu o parto. E aí quando eu cheguei, ele em Penha, mais ou menos, que é perto daqui, assim, lá uns 100 quilômetros, não dá isso? 60 quilômetros de Itajaí, talvez, né? Aí eles falaram assim, a gente vai almoçar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei da preparação, que vocês falaram, não, pode comer, não tem problema, é até bom, leva uma comidinha, não sei como é que tá hoje, naquela época podia, né? Tinha suíte de parto humanizado, então tinha uma liberdade. Leva até um lanchinho, eu levei a bolachinha da avó do Rafa, que depois eu comi. E aí eu pensei assim, né, pessoa controladora, prática, eu falei, bom, eu vou almoçar, porque tá pronto, né? Depois é só nascer. Já vou tirar essa parte, já almoço, tá tudo certo. E aí desci no restaurante, aí quando eu desci, assim, eu só senti aquela água assim, e eu tava com uma calça preta assim, né, eu só olhei, ninguém percebeu, eu falei, eu vou no banheiro. Entrei no banheiro, falei, não, é só almoçar, Camila, é só almoçar. Mais água, eu falei, não vai dar. Cheguei na mesa, falei, olha só, então, tô perdendo líquido, talvez seja trabalho de parto, talvez não, mas eu não vou conseguir almoçar, e eu preciso ir pra casa, e eu preciso ir pro hospital, e ver se é trabalho de parto ou não. E aí a gente já tava muito perto, aí eles, não, então tá bom, pegaram a marmita assim mesmo, o dono do restaurante falou, não leva, nem paga. Nossa, o bebê vai nascer. Aquela coisa que tem no parto, da mulher grávida, né? E eu mantendo a forma, né? Perdendo líquido ou tendo rompido bolsa, né? E eu mantendo a forma e tal. E aí, quando eles desceram em Navegantes, que a gente ia deixar eles em casa pra vir pra Itajaí, a hora que fechou a porta, eu só peguei o cinto e falei, agora tudo bem, agora tu vai contar, eu vou te falar, e acho que tá vindo a contração. Mas uma das frases que vocês falaram na contração é assim, né? Quando for contração, você não vai ter dúvida.
E mulheres, essa frase é inesquecível. Se vocês estiverem na dúvida se a contração realmente não é. Quando a contração vem, é uma dor diferente de tudo que a gente não tem dúvida. Mas quando eu já sei que isso tá me preparando, eu já começo a querer contar, ver os intervalos, até pra informar a doula, pra ir vendo, né? Pra ir, né? A gente chegou em casa ainda, fui pro chuveiro, tu chegou junto comigo. E teve uma hora muito engraçada, assim, que tu falou, não, então vamos pra Brusque, vamos. Aí tu falou assim, então tá, eu vou no meu carro, vocês vão no de vocês. Aí eu falei, não, isso não vai acontecer. Não rolou. A minha família dá um jeito de trazer de volta. Eu preciso que tu vá comigo, esse homem vai dirigir, vai ficar preocupado, como é que eu tô? E graças a Deus tu foi, porque assim, teve vários momentos que eu vou lembrando da preparação, quando eu via a foto assim da mulher pelada, eu ficava, mas será que eu vou ficar pelada na frente de todo mundo? Não, eu vou levar um top, vou... E realmente, quando vem a contração, quando a gente vai pro chuveiro, quando você se entrega, eu já nem lembrava, vocês que me falavam, bota o vestido. E eu levantava, né, no carro, levantava a bunda e tô com uma toalha atrás, assim, cuidando. Eu pensei, imagina se o Rafael tivesse que dirigir, tá preocupado comigo e tudo. Mas acho super importante, o acompanhamento foi super bom. Então, nossa, eu super recomendo, assim, acho que vale muito a gente ler um pouquinho, estudar, se informar. Hoje tem tanto conteúdo. Um dos objetivos da gente gerar esse conteúdo é também para as mulheres se prepararem, né? Tem muitas que já passaram, que vão estar aqui rindo, relembrando, contando aí. Pode mandar pra gente sua história de parto. Quem sabe vem aqui conversar com a gente. A sua aventura, né? Que algumas são aventuras. Quem sabe alguém aqui da região ainda vem participar com a gente, vem fazer uma participação. Mas e essa é uma das ideias, né? Chamar esses bebês que hoje já têm quase 15, 16 anos para vir contar a história do nascimento, né? Como era antes, né? Como está sendo hoje e aonde a gente tem que chegar ainda, né? Para ficar realmente 100%. E o Elas Geram é isso também. A nossa ideia é trazer conteúdo também para informação, para as mulheres que estão gestando, pensando em ter para as adolescentes, gente, é um sonho, né? Acho que de todo mundo que tem contato com isso devia ser matéria de segundo grau, assim. Mas o nosso intuito é chamar mais gente, é chamar profissionais da área, é chamar mulheres que transformaram a vida depois da maternidade, que passaram pelo parto humanizado ou não também. Sim. Porque também é bom ouvir todos os lados, justamente para que a gente possa estar unidos nisso, assim, né? Chamar homens também, eles participam, é muito importante. Enfim, né? Na concepção, no parto, no geral, todo mundo participa, né? Isso mesmo. E a gente vai aproveitar agora já, informar, e a gente vai começar a mudar. Em vez de a gente falar parto humanizado, nós vamos falar assistência humanizada ao parto. Né? Porque não é o parto que é humanizado, o parto é parto, né? Isso existe um jeito, o parto normal, via vaginal, que a gente sabe, e o outro jeito é pela via cesariana, né? Que é uma cirurgia, que se não acontece o parto normal, a gente vai para cesariana, mas independe da assistência ser humanizada via 1 ou via 2. Sim. Né? Então, Sim. o importante são os profissionais estarem preparados, atualizados, né? Para poderem aplicar essa assistência que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? O órgão maior. Não é ninguém oba-oba do pessoal do parto humanizado, não. É uma assistência que todos os hospitais precisavam ter um manual, porque a gente segue um manual, né? De boas práticas para atenção ao parto normal, né? Então, isso é que tem que ficar bem claro e quanto mais doulas, mais mulheres informadas, né? Então, a gente tem que estar contando essas histórias, e histórias como elas são, não importa se elas são, né, parto ou cesárea, porque não tem nada de certo ou errado, tem um jeito de nascer, né? No dia isso vai acontecer, né? No dia isso vai mostrar qual é o melhor caminho, né? E tem muito disso, assim, né? De trazer as histórias pra gente tirar essa parte que tem, né? Essa parte romântica do parto, não é que não tenha. Tem também, é muito bom, mas tem muito mais coisas, tem muito hormônio por trás, tem muita coisa pra gente ouvir e se preparar, muita história pra contar. E pra quem gosta de biografias e quem gosta de conteúdo, quem gosta de nascimento, então é com a gente, assim, vem com a gente que a gente vai fazer esses assuntos. A gente aceita sugestões também, dá pra dar relato, dá pra... Enfim, várias coisas que a gente pode vir trazer, várias pessoas pra gente... E deixando isso um caminho mais claro, cada vez mais acessível, né? Quem dirá um dia que essa assistência humanizada seja um direito garantido para todo mundo, assim, né? E na minha época ainda não tinha tudo isso, né? Quando eu fui parir a Serena, então que eu voltei de Portugal, não tinha suíte PPP, pré-parto, parto e pós-parto, né? Então tinha só um médico que fazia aquele tipo de assistência porque tinha se atualizado conosco e gostou de trabalhar com as doulas, então a gente desenvolveu esse trabalho em Brusque, né? Iniciamos lá, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado, que eu voltei, segundo o doutor, né? E eu gosto sempre de falar isso, porque tudo são experiências e informações que podem servir para outra, né? E as mulheres precisam ajudar umas às outras. Então, como eu tinha, cada vez menos, uma vida muito ativa, né? De dormir pouco, então parece que a Serena não se desenvolveu como tinha que se desenvolver, estava meio magrelinha, então...
Tava com 2 quilos, nasceu com 2,2 kg, né? Mas a gente percebeu que ela já estava menor, né? Por conta da fita que ele então media, né? Sempre o útero, né? E aí ele disse, olha, tens que fazer um exame porque ela não está de acordo como tem que estar, né? Então vai a Floripa fazer um Doppler, que é um exame mais minucioso, como ela responde aos sinais e tal. Então nós fomos para lá e ela respondeu tudo 100%, mas o médico chegou para mim e disse, olha, sua bebê tá ótima, só que ela é pig. E aí até então eu não sabia. Pig, né? Em inglês. Pig. Pequena para a idade gestacional. Eu digo, tá, então tem que comprar umas roupas menores, é isso? Ele disse, a gente vai fazer mais vamos marcar daqui uma semana para ver se ela está evoluindo dentro do útero, né? Que isso é sinal para a gente também interromper a gravidez e tirá-la, porque ela precisa crescer, né? Sim. Dentro do útero ou fora, né? Então era um sinal. Mas não deu tempo, porque ela nasceu justamente um dia antes de fechar essa semana, né? Então, e nasceu com esse peso, aliás, né? E nasceu... Então, como ela era pequena, a ideia era ir para Blumenau, porque era uma bebê pig. Então, tinha que nascer em Blumenau, mas em Blumenau porque tinha UTI, né? Na Brusque não tinha, eu digo, e agora a história do parto? Aí daqui a pouco, não precisa mais ser em Blumenau, mas tem que ser então no hospital, né? Aqui em Brusque, com a Dani, com a pediatra, que a gente já, né, humanizava os nascimentos assim dentro de quartos adaptados, não tinha ainda nada bem estruturado. E por fim, eu senti a primeira contração em casa, né? Imaginei que aquilo era contração, mas fui para Brusque e trabalhei. Me lembro que também estava na hora do almoço, parei, senti a contração, respirei, esperei, continuei a almoçar, fui ao banco e lá pelas 6 da tarde as contrações começaram, mas sem dor ainda. E aí eu fui ao Paulo, porque eu disse, olha, doutor Paulo, eu vou para Balneário buscar as coisas, porque, né? Parece que a madrugada vai render, né? Já imaginando que, como todas, né? A maioria, né? Já ia levar um tempo para o parto, né? Enfim, o colo nunca tinha dilatado, tinha que dar esse tempo para ele, né? E ele sugeriu, disse, não, ele examinou, disse que não tinha dilatação nenhuma, mas que tinha dinâmica, assim. Eu estava tendo contrações e estava tudo certo e tal, porque eu ficasse, né? Então eu fui lá para o apartamento, que a gente chama de flat, ali em Brusque mesmo, que era o apoio, sempre fui, né? Para lá para fazer o trabalho com eles, com a equipe. E ali eu fiquei. Ali eu fiquei das 6 às 7, das 7 às 8. Chuveiro, isso. Bola. O doutor passou lá e olhou para mim e eu já fazia meus movimentos, respirava, dava minha uivadinha, mas eu mesma conseguia administrar aquilo que eu estava sentindo, né? E eu me lembro que era uma quarta-feira e eles falaram sobre o futebol, porque quarta-feira é dia de futebol, e eu fiquei naquelas e o doutor disse assim, que é a minha segunda graça, meu segundo presente, eu acho que não vou te examinar, porque eu estava dando conta, né? Então pareceu, né? Que talvez ainda de roupa, tudo, né? Que eu estava talvez no início da dilatação, numa fase aí latente, como a gente fala, né? Mas aí eu me lembro bem que eram assim perto das 9 horas e que aquilo que eu já fazia, levantar, rebolar e o som que eu emitia não era mais suficiente, sabe? Assim, eu não sei, né? Como toda a gente não consegue mensurar a dor, isso faz assim depois com a gente, acho que de propósito, né? Pra gente ter os demais... gente, pra não ficar no controle. Isso, né? Aí, nessa hora, eu pensei, bom, vou pro chuveiro, né? Porque quando a gente vai para água quente ou imersão ou chuveiro, a gente já diminui essa sensação, né? Dolorosa pela metade. Né? Então, quando eu fui pro chuveiro... já fui para água morna e no que eu fui para a água eu já senti um sanguinho escorrer pela perna, pensei, opa, né? Na minha cabeça, como aquilo que tu falasse, tanto conhecimento, né? Mas eu estava bem consciente de que ali eu era Sari, era meu primeiro parto, eu queria aproveitar muito cada contração, ficava feliz, né? Sempre bem relaxada. Deu para usar a informação na medida correta, né? Exatamente, o que eu aprendi eu vou aplicar aqui, né? E também confiava, porque o medo não era da dor, o medo era esse, né? O medo era do controle. Se eu sei tudo tem que acontecer, como é que eu vou ficar se não acontecer? Tudo isso, né? Mas preparação é tudo, né? Então, ali naquele momento eu sei que eu fui para o chuveiro, vi que talvez as coisas estivessem adentadas por conta deste segundo sinal, que era este sangue, mas na hora eu não percebi. Mas um sinal de que talvez pudesse estar adiantado às 9 da noite foi que a doula mandou a bola, né? Entregou a bola para mim e eu sentei na bola e estava super desconfortável aquela bola. Eu devolvi na hora a bola para ela e aí fiquei. Aí dali eu só me lembro que daqui a pouco
eu vi uma sensação, né? E que eu pensei, não, agora eu tenho que deixar, né? Tem que fechar os olhos e veio uma frase, né? Uma frase dizendo que meu bebê é de luz, ela é saudável e bora lá. Daí nessa hora eu fechei os olhos e eu me lembro depois que a Ionara, né, a doula, foi me falar que eu tava assim, que eu tinha, não sei porque que eu tenho uma dor na testa, e ela me contou que eu encostava a testa na parede, né, que era o meu D4 no chuveiro, que era o meu jeito de passar a tal partolândia, ou essa parte mais incrível, que eu acho que é incrível, que é quando a gente fica nesse estado alterado de consciência, de propósito para a gente passar pelas contrações. Isso eu achei, assim, muito, muito legal. E fez diferença depois de eu assistir as clientes, que eu passei por este pedaço ali, sabe? E aí eu nesse transe que fiquei, parece, segundo, né, quem contou o horário, 40 minutos, porque 10 horas... E eu fui acordada desse transe com o Dr. Paulo, acocorado, né? Que eu ainda estava embaixo do chuveiro, também acocorada, dizendo, vamos tocá-la? Vamos tocar? Vamos ver como é que ela tá? E aí eu disse, vamos, né? Eu sei que só me posicionei e ainda escorreguei, ele ainda me segurou ali e disse, nossa, ela tá aqui também. Tá aqui e foi indo. Tá aqui e já foi chegando. E vai ser aqui mesmo. E não deu nem para sair ali. Então, essa é o que eu considero um presente, porque, né, não cheguei nem ao hospital, né? Não foi um parto desassistido, a gente não considera, porque estava ali o doutor Paulo, mais a doula, logo chegou a pediatra, a nossa também enfermeira, todo mundo chegou logo em seguida ao nascimento, né? Porque ninguém imaginava que aos 42 anos eu ia parir tão rápido. 36 semanas. 36 semanas, né? Então ela realmente... Eu tinha uma frase que eu acho legal falar, que me lembro que desde Portugal eu falava isso, desde muito pequenina, eu dizia que ela ia ser pequenina para escorregar pela mamãe. E ela realmente veio pequenina, né? Para escorregar. Então eu também não tive laceração, foi um parto bem fácil. Ela nasceu dentro da bolsa, empilicada. E o mais legal é que ela parecia ser um macaquinho lá dentro, ela se mexia e a gente via ela se mexendo, sabe? E ele tentava abrir assim e escorregava, porque estava, né, com a luva. Aí ele arrancou a luva assim e abriu aquela água clarinha, ela bem rosa, sabe? Essa sensação, ela quentinha, essa é a sensação, uma das coisas, assim, acho que a mais legal que eu fiz na vida até hoje, assim, parir a Serena. E dá um empoderamento pra gente, né? Pra mim, mudou muita coisa. Mudou a minha cabeça, o meu jeito de ver o meu trabalho, o mundo, mudou a sexualidade. Muita coisa mudou depois que eu conheci um pouco mais do meu corpo, assim. É como se a gente volta pra nosso corpo, você melhor. Assim, né? Exato. Então, e uma surpresa, sim. Acho que o teu também foi, né? O meu foi dentro do hospital, então com vocês o primeiro com 36 semanas. E a Linda também nasceu com 2.480. E, né, 36 semanas um pouco antes, e ela não mamou na primeira hora, assim, não foi uma coisa que aconteceu. E eu lembro que eu fiquei te olhando, tipo, não, calma, né, tu vai pro quarto e tal. E aí me ofereceram, falaram, não, qualquer coisa a gente vai dar o complemento, porque fizeram o teste da glicose, da diabetes, tem, né? E aí a gente vai ver. E aí, na minha cabeça, não, complemento não. Aí eu fui pro quarto, aí foi dando a noite, a cada 1 hora eu olhava no relógio, botava ela no peito, botava. E aí, no outro dia, quando foram pesar ela para fazer porque apesar de ser de 36 semanas, nessa pesagem e nos sinais ela estava muito bem. Então ela foi considerada um bebê normal. Parto normal, a gente ficou 24 horas só no hospital, foi muito legal. Porque como veio nesse tempo, a gente sempre pensa, né? Um bebê que veio antes, né? E não, então vai ter que esperar... mais umas 4 semaninhas para curtir, né? A casinha do útero, né? E graças a Deus ela saiu muito bem. E aí, na hora de pesar, foi muito engraçado. Porque eu acho que eu fiquei tanto com ela de madrugada... que quando eles pesaram deu 2.500, a carteirinha dela é riscada, porque a enfermeira falou, não, isso aqui de ontem tá errado, não, isso não acontece, eles só perdem peso. Mas não, então tá bom. Aumentar, exato. Aí levamos pra casa, fomos, aí toda aqui. E, gente, é muito engraçado pra quem não teve ainda. Eu lembro eu de madrugada com um caderninho, pegava e ficava anotando. Ela acordava a cada meia hora, 40 minutos pra mamar. E eu ficava anotando enlouquecidamente. Falava, esse bebê não é normal, eu vou anotar, porque ela deve estar com algum problema. Até que chegou o 3º dia que eu desisti. Eu falei, não, isso é assim mesmo. Chega de anotar. Eu vou dar mamar, vou ficar com ela é linda e acho que não tem problema nenhum. Mas, de fato, dei bastante, assim, mamar. E aí, quando chegou nessa consulta que tem de revisão, assim, dos 10, 15 dias que chega ali, a gente marcou... E eu tinha o hábito de dar o dedinho, assim, sabe? Na mãozinha dela, ela segurava.
e você tá ali imersa só com aquele bebê, né? Então a gente tem uma percepção outra, para quem, né, é uma grande oportunidade poder viver isso, para quem consegue fazer isso, mas assim, eu vi que ela tava crescendo, assim, a gente chegou no pediatra rindo, eu e meu marido, né? Aí eu acho que ela tá com uns 2.700, 2.800. E aí o pediatra todo querido, ele falou, não, gente, geralmente perde, né? Perde peso e tal. Bom, mas era pai de primeira viagem, né? Ficamos quietos. E a hora que ele botou na balança, de fato, tava 2.700. O pediatra não sabia nem explicar. E a gente começou a rir lá. Eu digo, eu dou mamar pra isso daí, né? Dou mamar pra ela direto. Eu tô vendo que ela tá crescendo. Mas como acontece as coisas fora da curva, para menos e para mais, assim, e a gente tem que confiar, assim, também, né? Na verdade, a gente, no fundo, a gente sabe muito sobre a gente, sobre o bebê, mas é um grande trabalho, porque o que a gente é educado hoje é que tudo vem de fora, né? Aí vem a sogra que é embalada, aí vem a mãe, daí vem isso, daí vem aquilo, e na verdade, se a gente não cuidar, a gente rouba da gente mesmo essa chance, assim. Eu lembro que tu me falava, qualquer coisinha, tu entra no quarto, tira a roupa, bota ela perto de ti, balança, sente, procura a linguagem que o bebê tá falando, assim. Eu acho que isso foi fundamental. A família fica meio brava, assim, eles falam, esse bebê chora demais, só se for no seu colo, eu digo isso, porque eu sou a mãe, né? Só o seu colo toda a vida no colo. Agora, vai crescer depois, vai brincar com vocês, vai no colo de todo mundo, mas agora é eu que acalmo. Não tem problema, porque só no seu colo que acalmo. Eu digo, então, né, porque tá comigo. Então, acho que essas são as delícias da preparação, a importância, assim, e que bom que tá vindo a internet, que bom que tem podcast, que bom que tem várias coisas, né? Tu também tá com o projeto de fazer cursos, porque às vezes, realmente, a gente vai olhar, assim, a condição hoje de você fazer um parto humanizado, de você receber assistência humanizada, é uma condição diferente financeiramente, e nem todo mundo tem esse acesso. Eu sei que vocês tiveram o projeto no hospital aqui, de repente até vale contar um pouquinho, mas esse fato de poder botar um pouquinho dessa informação de um curso preparatório na internet, porque às vezes o casal não tem condição, ou a mulher não tem condição de acessar tudo isso, vai para o SUS mesmo, mas como é que ela pode ir um pouquinho preparada, assim, para ela poder ficar um pouco mais tranquila, né? Hoje eu acho que tem um pouco mais de acesso para isso, além de ter as equipes de parto humanizado, como tu participa, que eu acho super importante, mas ter outras opções também, né? Eu acho que a ideia e o crescimento das equipes de assistência multidisciplinar, né, integradas, que integram o médico obstetra, a enfermeira obstetra, a doula, a educadora, o psicólogo, até físio, pélvica também, né? Hoje tem bastante recurso. Mas toda a diferença está na preparação e no acompanhamento. Imagino que a preparação para nós, mas o acompanhamento... quando eu digo acompanhamento da doula, porque não precisa ir parir sozinha, a gente não precisa, não deve, hoje ainda não dá para ir parir sozinha, dependendo do local que você for, né? E acho que a criação dessas equipes foram até uma maneira de a gente conseguir parir de um jeito mais saudável e conforme as orientações da OMS, né? Então a gente quer fazer o melhor, a gente aprende o melhor, como tem que ser, como deve ser, como faz bem para o bebê, como diminuir a sensação dolorosa para a mãe, com essas técnicas alternativas, com essa preparação, entende o que é contração, sabe a fase latente. Isso, muito sim. Importante a gente aprender, né? E de empoderar mesmo, assim, e essa palavra às vezes, né, a gente, enfim, parece meio às vezes romântica, mas empoderar significa você ter o conhecimento e pegar de volta ao nascimento, né? E é muito bom parir. A assistência, às vezes, que você recebeu é que talvez não tenha sido a melhor, ou foi confusa, ou, enfim, foi muito diferente, porque culturalmente foi de uma maneira, né? Acreditava-se que tinha que cortar o períneo da mulher, que o bebê não ia nascer dessa maneira, né? Hoje a gente sabe que o corpo se limpa antes do nascimento, de forma natural, né? A própria evacuação acontece, não precisa de uma lavagem, como se tinha antigamente. Hoje eu estava conversando e a gente faz parto, assim, a mulher pode parir depois de uma cesárea, 2 cesáreas, antes já tinha um histórico, se fez a primeira, a segunda, já tem que só ser cesariana. Então, como o corpo é poderoso nesse sentido. E como a gente precisa divulgar essas informações, porque a gente tem muito mito ainda, tem muito conceito que não foi renovado. A gente, quando está trabalhando numa equipe, né, de assistência,
a esse parto, você tem mais acesso às pessoas que estão aqui fazendo a preparação, mas até a gente contar a nossa história, contar tudo isso para que as pessoas saibam, porque são informações que não chegam para todo mundo ainda. Ainda tem muito tabu, ainda tem muito mito em cima do parto, do que se faz, do que não se faz. Né? Muita violência obstétrica, e violência obstétrica assim de forma sutil, né, que você acha que está fazendo correto, mas não é correto aquilo. Então, se você não está bem informada, você às vezes vai ter essa compreensão que viveu uma situação que não foi a melhor para você, que não foi a ideal, que foi por conveniência ou enfim outro motivo, né, que não um nascimento, enfim. Isso pode te trazer traumas, isso pode gerar consequências ruins, né, para o que você sente quando você olha para o seu bebê, todo o momento, e como você vai interpretar aquilo que você viveu no nascimento. Porque como é fisiológico e os hormônios agem, e você está ali de uma forma entregue emocionalmente, vulnerável, né? Você então vai registrar esse momento, e depois você vai interpretar, e você vai interpretar aquele momento com os recursos que você tem. E é muito legal a gente estar aqui, esse é o primeiro, mas esse é um dos intuitos do podcast, né? Quem dirá, daqui 9 meses a gente vai ter bebês aí que estão ouvindo a gente, que as mães estão se preparando, as famílias estão se preparando, e que a gente possa saber que de algum jeito a gente ajudou também, né? Com essas informações, vão vir outros, e a gente pode estar ajudando de alguma maneira. Esse é um dos nossos intuitos de gerar, né? Elas geram, no sentido de gerar esse conteúdo também, geramos filhos, geramos conteúdos, geramos essa coragem. E não é só para as mulheres, isso é para todo mundo, né? É para pai, para mãe, para avó, para tia, para todo mundo que está aí. Esse é um dos nossos intuitos. Então, acompanhar a gente, vai ter muita história, vai ter muita informação, a gente vai se empoderar junto e quer receber muita gente aí na casa para poder passar para vocês. Isso mesmo. E assim, né? A gente não veio aqui só para contar os nossos partos, não. E nem deu para contar tudo. Então, a gente vai ter outros para a gente contar. Mas a gente vai estar trazendo gente aí junto para poder ir intercalando isso, assim, né? Falar um pouco da vida, a gente rir um pouco, a gente saber das histórias divertidas, das difíceis também, mas enquanto isso gerar um mulheres, pouco de né, das mulheres empreendedoras, né, das mulheres que, né, do como a gente pode, e eu acho assim, como eu vivi a maternidade, hoje a Serena tem 10 anos, né, então eu sou mãe, né, há 10 anos e vivo essa maternagem e a maternidade. Então, como que é para a mulher, né, que quer seguir a carreira, que tem um lar, que tem um marido, que tem um filho, como que ela consegue, né, viver de uma forma saudável, né? Às vezes a gente dá aquela enlouquecidinha daqui e dali, então isso é importante a gente falar, porque por vários momentos eu me senti muito triste durante o puerpério, né, bastante confusa e solitária. Então, né, uma rede de apoio, como funciona, como a informação quando a gente está amamentando, quando a gente está iniciando a carreira com os filhos, né? Sim. Na verdade, é importante trocar, né? Porque eu digo sempre que não existe receita, né? Existe o curso, sim, e a preparação, né, faz toda a diferença, mas existem os livros todos, e o mais importante é a gente se conectar, né? É pegar toda essa informação, mas ligar aqui a sensação de órgão, que eu costumo falar, e você ouvir o seu bebê, né? Olhar, sentir e aí escolher, né, desses conteúdos todos, dessas informações, o jeito que mais cabe para aquela situação e que combina com vocês, porque não adianta a gente aplicar alguma coisa que foi legal lá na casa de vocês, né? Com a Linda, com o Henry, no Rafa, né? Aqui com a Serena tem todo um entorno, então isso tem que servir para mim. Então, se tivesse receita, seria fácil, cada um tava com o seu livrinho, né, de cabeceira. Mas não existe justamente para isso, porque simplesmente é maravilhoso, né? Educar, formar, fazer crescer um filho e deixar ele pronto, né? Enfim, sugerir e estar junto com o ser humano, acho que é uma dádiva a gente poder acompanhar ver isso, né? Ver um ser humano se formar ali na sua frente, eu acho que é um dos maiores presentes que um pai e uma mãe recebem. É desafiador, é visceral, não é fácil, vai te levar para terapia, vai remexer o seu baú, mas assim, quando você consegue em alguns momentos perceber isso, assim, você fala, gente, eu tô vendo se desenvolver lá da sementinha até aqui, é maravilhoso, né? E talvez a gente busque a maternidade para isso, né? Para autodesenvolvimento, para crescer, para entrar em contato com as questões que nos fazem melhor, né? Porque os filhos são assim, né? Exatamente, os filhos nos tornam melhores, né? Na verdade, o que eu mais sinto é isso, né? Muito, muito legal.
a maternidade, a maternagem. E nós vamos trazer aqui alguns papais também para falar do quanto eles trabalham e quanto eles investem, que a gente brinca que não fala que pai participa, né? Pai faz tudo como a mãe, né? Então, e é isso que eu digo, assim, porque não é aquele mais que trabalha e um faz, os dois trabalham, os dois educam, os dois estão juntos, os dois investem, né? Então, é uma grande parceria, e quando eu digo a humanização na assistência, não só o fato do nascimento em si, mas como preparar o casal e a família para receber os filhos, né? A gente está mexendo na humanidade, eu acho, né? Está mexendo na base de tudo que eu acredito ser a família, por mais que a gente tenha, às vezes, uma família, 2 famílias, 3 famílias no decorrer da sua caminhada, né? Mas é por aí. Mas é bem isso, assim, essa preparação envolve a família. E isso que é bonito, porque depois que o bebê chega, muda muita coisa entre homem e mulher. Muita coisa, assim, no primeiro ano... É muita mudança para todo mundo, pro bebê que estava lá 9 meses lá dentro, pro pai que fica assim naquele entorno, né? E aí, onde é que eu me encaixo agora? Onde é que eu entro, né? Pra mulher que tá ali, né? O homem olha de fora, às vezes amamentando, toda citocinada, mas e onde é que ele entra? E daqui a pouco ela vira e fica louca e né? Quando o marido chega em casa, a gente só diz, não, pega, faz qualquer coisa que eu vou tomar um banho, eu vou comer sem ter que me preocupar com algo. Então tem tudo isso no puerpério também, essa preparação prepara para isso, assim, esse apoio, essa rede familiar. Se a gente não tem família por perto, como é que a gente vai fazer? Tudo isso faz parte dessa preparação. Eu acho super importante. E acho que é isso. Então a gente fica com o convite para vocês acompanharem os próximos. Podem colocar comentários, sugestão, contar um pouquinho da história de vocês lá que a gente pode ler, trazer aqui, né? Então a gente pode interagir bastante. E estaremos aqui novamente com mais pessoas, com mais novidade. Tudo que tem nesse mundo no de próximo gerar já aí, tem uma surpresa. Teremos outros convidados, não vai ficar só com a gente. Nosso intuito é estar trazendo sempre um convidado para vocês, para contar a história dele, para contar a informação. Enquanto a gente conhece uma história de vida, uma biografia, a gente vai aprendendo mais um pouquinho, porque cada ser humano é tão rico, né? Cada um que vir aqui vai poder contar tanto. Vocês que estão aí ouvindo também, que vocês compartilharem. E é isso, fica o nosso convite para acompanhar o próximo. Até mais. Tchau, tchau.